Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer a presença dos que estão aqui e também quem está nos assistindo através das redes sociais. Então, hoje é a audiência, né, do primeiro quadrimestre. Quero aqui agradecer mais uma vez a participação de todos e dar o início à audiência pública. Secretário, senhor Josias, com a palavra. Boa noite. Oi. Oi, boa noite. Conseguem me ouvir aí? Não, tá bom. Bom, hoje nós temos aí a apresentação da audiência pública do primeiro quadrimestre de 2023. Eu, assim, só quero tirar um momentinho, primeiro para agradecer a presença de cada um e cada uma que pôde estar aqui hoje, nesta noite com a gente. Também agradecer os internautas, né, que estão nos assistindo em casa. E também, o que eu quero dizer é que os números que eu vou apresentar aí hoje, esses números não pertencem só para o secretário de saúde. Esses números, na realidade, eles vêm dos serviços prestados pelos nossos funcionários da saúde. Então, de antemão, quero agradecer a todos os funcionários que têm trabalhado aí com muita garra, com muita disposição, para que a saúde aconteça. Nós sabemos que eventualmente pode acontecer algum erro na saúde, até porque nós somos seres humanos, funcionários também são humanos. O que não se pode é permanecer no erro, né? Então nós fazemos o possível e o impossível para que nenhum erro aconteça. Mas também, infelizmente, horas ou outras pode acontecer. Mas agradecemos muito a Deus porque a maioria absoluta são de acertos. Muitas pessoas conseguem sair melhor do que chegou na saúde. Então, eu agradeço e estendo o meu abraço a todos os funcionários da saúde, também ao nosso prefeito, Oscar Delgado, que sempre tem nos ajudado, está sempre apoiando a saúde, nosso vice, né, que também não se nega, sempre que precisa, a gente está nos acolhendo.
Também agradeço, né, o apoio de todos os demais, dos nossos vereadores que sempre estão apoiando aqui e aprovando aquelas propostas de lei que a gente manda para cá, para que possa ajudar a saúde. Então, minha eterna gratidão a todos aqueles que têm apoiado os serviços de saúde. Bom, primeiro eu quero começar aí pelos procedimentos da rede de atenção primária. Foram feitos 5.298 atendimentos individual no primeiro quadrimestre e 10.126 procedimentos individualizados. Isso na rede de atenção primária. Atendimento odontológico individual, foram 226 no quadrimestre. O pronto atendimento municipal teve 3.266 atendimentos individualizados e foram feitos 157 transferências intra-hospitalar. No atendimento às gestantes, hoje nós temos, nesse quadrimestre, 48 novas gestantes. Para elas foram feitas 389 consultas na atenção básica, 23 na atenção especializada, já foram feitos 39 partos nesses 4 meses, de janeiro a abril, e consulta de puérpero foram 42 consultas. Vacinação, menos a Covid, foram 833 vacinas. E vacinas da Covid nesse quadrimestre, foram 300 doses aplicadas. No serviço de epidemiologias, nós tivemos lá a campanha de influenza e sarampo. Teve uma campanha, 2 de multivacinação, teve 16 campanhas de doação de sangue, 2 campanhas para vacinação de Covid, 36 Covid positivado, nenhuma internação por Covid e nenhum óbito por Covid. E a cobertura de vacina de rotina hoje no município está com 92%. Ainda na epidemia, nós tivemos 162 consultas de enfermagem, tivemos 16 acompanhamento de HIV, 12 acompanhamento de hanseníase, 24 de reação hansênica, 4 tratamento observado de tuberculose, 16 visitas domiciliar e 4 visitas da vigilância. Ainda foram atendidos 18 acidentes por animal peçonhento, 5 antirrábico, 4 de acidente de trabalho grave, 2 acidentes de trabalho com exposição ao material biológico, 1 toxoplasmose e intoxicação exógena, também foi uma. Isso na epidemia. Aí nas visitas domiciliar e territorial, essas são feitas pelos ACS, foram 14.502 visitas feitas aqui no município durante o primeiro quadrimestre. Atendimento em serviços especializados. São serviços que o município tem prestado em fisioterapia, 1.710 atendimentos. Psicólogas, 310. Nutricionistas, 162. E lá no CAPS, 1.493. E são os atendimentos em área especializada. Medicamentos. Lá no atendimento da farmácia municipal. Nós tivemos lá 3.183 usuários atendidos. Uma distribuição total de 609.177 medicamentos, num investimento total de 72.569,08. Isso na farmácia. Pessoas que foram encaminhadas para atendimento externo, esses via consórcio. Nós tivemos lá exames especializados, 6.157 exames, e consulta com especialista foram 999 consultas. Os pacientes, né, que utilizam o transporte de saúde,
Para Ivaiporã, 1.101, para Cascavel, 73, Guarapuava, 830, Curitiba, 347, Pitanga, 1.030, aí na linha Londrina, Arapongas, Apucarana, Jandaia e Faxinal, foi 966, e na linha Nova Tebas, Campo Mourão e Maringá, 30 pessoas. Foi realizado aqui no município 254 eletrocardiogramas, que são feitos tanto no pronto atendimento quanto na clínica. Cirurgias eletivas foram liberadas no primeiro quadrimestre, 39 cirurgias. Essas cirurgias eletivas, 39, é só o total aqui realizado na região. As que são transferidas, que saem as pessoas que vão lá para o São Vicente, em Pitanga, depois são transferidos para Campo Largo ou para outra região, nós não temos o total aqui no sistema para computar. Então, nós temos só o total de cirurgias eletivas. E os exames laboratoriais, que é o exame que é feito via SUS, nós autorizamos 8.232 exames no primeiro quadrimestre. Aí são testes, né? Então, aqueles testes rápidos que são feitos quando há necessidade, foram feitos em 57 HIV, 82 sífilis, 57 hepatite B e 57 hepatite C. São 253 testes. E no exames, né? Foi feito 167 preventivo e foi autorizado também 69 mamografia. Do assistente social da saúde, nós tivemos lá, foi entregue 115 latas de leite infantil, 74 latas de suplemento alimentar e fralda geriátrica também, 168 pacotes. Vigilância sanitária agora. Na vigilância sanitária, nós temos lá arrastão e panfletários de combate à dengue, foi feito 1. Visitas domiciliares dos agentes de endemia, 3.816. Tratamento no combate à dengue, 10.215 tratamentos. Liberação de abertura e baixa de responsabilidade técnica em farmácia, foram 10. Laudos de vistoria e liberação de licença sanitária, 22. E atendimento de denúncia da população, 6 denúncias. Ainda na vigilância, análise de água microbiológica, 37. Análise de água físico-química para turbidez, foram feitas 20 análises. 18 análises de água físico-química para cloro e 37 análises de água para consumo humano. É isso. Nós mantemos esse número aí, que é da Ouvidoria Geral da Secretaria de Saúde. E qualquer reclamação, qualquer ideia, sugestão, são sempre muito bem-vindos. Se ficar alguma dúvida, estou à disposição. Tudo bem? Pelo silêncio, acho que está tranquilo. Mas tá bom. Mais uma vez, muito obrigado aos que aqui vieram e também aos que nos assistem. Um abraço a todos. Quer fazer a abertura, prefeito? No final? Tudo bem.
Isso aqui ainda está. Então vamos na nossa prestação de contas do primeiro quadrimestre 2023. Né? É a nossa audiência de maio, né? São 3 audiências no ano, essa é a nossa de maio, para a gente ver o que aconteceu com as metas fiscais que foram fixadas por ocasião, tanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, quanto pela Lei Orçamentária Anual. Então, meta fiscal sempre é fixada por lei para vigência num determinado período. Risco fiscal é a possibilidade de uma meta não ser atingida. Então, vamos lá. Esse aqui é da lei orçamentária, né? Foi fixado na lei orçamentária, foi estimado na lei orçamentária que a nossa receita seria de 50.820.140. No primeiro quadrimestre, foi arrecadado 17.331.727,93, equivalente a 34,1%. Tudo indica, né, que essa receita de 50.820.000, ela deve, se não atingir durante esse ano, mas deve ficar muito próximo. Eu acredito que esse ano ela deva ficar, se não houver nenhuma novidade, né, ela deve ficar muito próxima desse valor até o final do exercício. Mas vamos ver o que acontece para frente, né? Com relação à despesa também, a meta fixada é de 50.820.140. Nesse valor está o valor transferido para a Câmara Municipal, previsto para esse ano 2.447.000, já foi transferido 815.666.64. Então a nossa despesa, né, está em 19, considerando já essa transferência para a Câmara, não significa que a Câmara tenha gasto tudo isso. Mas como saiu da Prefeitura esse recurso, a gente já considera na Prefeitura como uma despesa. Então, a despesa, considerando já a transferência para a Câmara, 19.862.029.05, 39,08%. Esse aqui é um quadrinho que dá, né, o panorama das duas juntas, tanto da receita quanto da despesa. Né? 17.331 de receita e 19.862 de despesa. Existem outras metas fiscais que também são fixadas, né, por ocasião da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse valor aqui é negativo, né? Resultado primário é negativo porque na receita aqui é deduzido 6 milhões previstos de operação de crédito. Mas toda a despesa que está prevista no orçamento para ser executada com essa operação de crédito, ele é contabilizado aqui. De operação de crédito que nós não contabilizamos aqui, são os juros e a amortização da dívida. Então, por isso que dá esse valor, quando eu tenho previsão de arrecadação de operação de crédito, ele dá o valor negativo aqui. E aqui daí com relação realmente à receita e à despesa, a despesa está um pouco maior, deu um valor aqui no trimestre de menos 1.877. Mas está caminhando dentro da normalidade, dentro daquilo que realmente deva acontecer. A receita aqui é a mesma receita dos 2 quadrinhos anteriores lá, né? Aquele do resumo. Resultado nominal foi previsto isso aqui, está executando 872 positivo. Dívida consolidada foi estimado que ela chegaria em 7.800.000, está 7.212. Depois a gente vai ver quais são essas dívidas. E a consolidada líquida, daí é feito um comparativo entre a dívida consolidada menos as disponibilidades. Quando as disponibilidades são maiores que a dívida consolidada, o resultado daí aqui sempre é negativo. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui ainda está positivo. Restos a pagar.
né, nós tínhamos um saldo de 4.107.226, já foi pago 3.247.46626, tem um saldo ainda de 859.760,51. Aqui a nossa despesa com pessoal, os últimos 12 meses, maio de 2022 até abril de 2023. Está tranquilo, 45,5%. Está uma situação bem tranquila com relação à despesa de pessoal. Tá? Os serviços terceirizados aqui da saúde, geralmente, que é um valor que pesa bastante, está um valor bastante baixo, só 370 mil, não tem muita influência aqui nesse resultado. A gente fazendo esse comparativo aqui, a gente vê que desde o final de 2021, que fechou em 43,68, tem se mantido, né? Aqui subiu de 16 para 20, mas a receita corrente líquida subiu de 36 para 43. Agora subiu um pouquinho, 44. Aqui também subiu um pouquinho, 20.324. Ficou aí um pouco menor do que o valor fechado em 2022. Dá a impressão assim que a despesa de pessoal ela está estabilizada. Se a gente não tiver nenhuma surpresa com relação à arrecadação, né? Não sei como é que ficou o fechamento do IBGE aqui com relação à população. Se permanece do 0,8, vai para o 0,6. Palmital já está sacramentado que vai ter queda mesmo, vai de 1,0 para 0,8. Só que passou uma lei na Câmara dos Deputados esses dias, né, dizendo que essa queda ela vai ser diluída ao longo de 10 anos. Só falta aprovação no Senado daí para que isso aconteça. Então o impacto não é imediato. Se fosse imediato, nós perderíamos lá 5,5 milhões já o ano que vem. Né? Mas assim vai perder 500 mil, aí tem um pouco aumento da arrecadação, dá para ir compensando, dá para ir levando. Não é o choque inicial. Mas é preocupante sempre, né? Mesmo que fique, mas se tiver uma margem muito pequena, uma sobra de população muito pequena, o IBGE todo ano ele faz uma projeção da população, né? Faz uma estimativa da população. E geralmente os municípios do interior, a estimativa é sempre para baixo. É sempre diminuindo a população, quer seja por causa do êxodo rural, quer seja por causa que as famílias são menos numerosas que eram antigamente. Então, uma série de fatores aí que o IBGE considera nessa estimativa da população. Então, ainda que permaneça no 0,8, a gente faz a torcida, né? Mas se não for uma sobra boa de habitantes, né? Provavelmente vai haver algum revés, de repente, até o próximo censo. Mas isso acontece mesmo nos municípios menores. Mas esse histórico aqui demonstra bem, né, o comportamento da nossa despesa de pessoal. Muito tranquilo, né? Bem, está azulzinho aqui já faz tempo e representa que vai continuar dessa forma. Esse aqui que eu achei um número bem interessante. Mano. Praticamente 47% de toda a despesa de pessoal está na educação. 47%. Mais 30%, 30,04% na saúde. 77% da folha está na educação e na saúde. Claro que esse é um dado somente, né? Não está certo, está errado, tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Esse é um número que a gente traz porque, tipo assim, o peso da despesa de pessoal. Então, se você fizer qualquer revisão de carreira dentro dessas... Oi. Sim.
Na educação, nós tivemos este ano quase 15% do piso do magistério. Aham. Então, isso foram duas áreas e as demais áreas, nós sofrem ônus, Sim. exceto o prefeito, vice-prefeito e o secretário, que não permite reposição salarial. Os demais todos tiveram Aham. Mas esse dado é interessante porque, tipo assim, qualquer atitude que você toma, por exemplo, o quadro do magistério de vocês deve ter mais de 100 servidores, com certeza, né? Quase 200. Então, assim, se você pega o quadro próprio e dá um reajuste, por menor que seja, mas ele representa muito, porque ele é pesado aqui dentro da folha, ele é pesado. Ah, mas eu dei um aumento de 3%, mas 3% em cima de quanto? Ou foi dado o piso, né? 15%. Palmital, nós demos o piso do ano passado, 33%. Esse ano ainda não tem condição de dar. Não tem. Nossa folha foi de... No último ano, em abril do ano passado, estava 41%. Hoje ela está em abril de 2023, está em 49,19%. Já vamos passar para o limite prudencial ali. Então, assim, foi dado alguns reajustes, aí agora que nós estamos ajustando a questão do piso dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, somente agora, né? Esperamos toda a decisão do Supremo, tal, e toda a tramitação, o recurso que vai vir, né, para pagamento, para que a gente pudesse, né, conceder esse piso. Merecido, por sinal, né, muito merecido. O piso do magistério também, né, todas as categorias que têm piso, a gente não tira o merecimento do servidor. Jamais, né? São merecidos tudo. A dificuldade é o município conseguir bancar esses pisos, sabe? Essa que é isso. Às vezes você prejudica outras carreiras. Nós temos carreiras lá em Palmital, por exemplo, de motorista, de operador de máquina, que estão na base da gratificação. Você não consegue melhorar a remuneração deles porque você tem uma despesa muito pesada em outros setores que você não consegue enxergar, né, o funcionalismo como um todo e dar uma melhoria para os demais servidores também. Essa é a nossa dívida, aquela dívida lá de 7.212.000, tá? Então, nós temos o Finisa, que está com saldo aí de 6 milhões e pouco. Esse parcelamento está com saldo de 48, o restante são 3 precatórios. Precatório pesado, esse do SAMU, para dezembro desse ano, né? Para dezembro desse ano. 627, vai passar de 700, porque corrige, né? Passar de 700 mil, já é uma dívida bem importante para se bancar ainda esse ano. Esses dois aqui também, né? Esses dois de 24 aqui deve ser, não sei se é trabalho, esse é alimentar, né? Esse aqui não sei o que é, se é, mas pelo andar da carruagem também deva ser. Então aí a dívida ainda é uma dívida muito baixa, dívida consolidada muito baixa. O município ainda tem uma capacidade de endividamento boa, uma capacidade de pagamento boa, né? Não tem dificuldade nenhuma, né? Nós estamos comprometendo aqui menos de 16% da receita corrente líquida à base de cálculo com esse estoque da dívida aqui. Esse comparativo é esse 45 milhões com 7.212, que dá 15,93%. Está tranquilo, não tem preocupação nenhuma com relação a isso. Esse do INSS logo acaba, eu coloquei outubro de 2024, né? Talvez vá até lá, talvez termine antes, porque o saldo está bem pequeno, está menor, né? Pequeno. Então vamos ver o que acontece. Despesa com educação. Então aqui nós temos a receita base de cálculo, esse aqui. Tem que aplicar pelo menos 25% desse 13.409.000. Fazer uma continha lá na frente. Esse aqui é o recurso do FNDE, do PET e assim por diante. Todos os recursos destinados à educação. E o município está aplicando 33,71% na educação. Em 4 meses, aplicou a mais 1.167.533. Né? Se continuar assim, né, vai aplicar uns
3 milhões e meio a mais até o final do ano, né? Transporte escolar é caro, a folha, né? Tudo é muito caro, né? O transporte escolar virou uma coisa do outro mundo, né? Aqui. Esse aqui são pedaços, como a Márcia já havia entregue o SINHAM para o Tribunal de Contas, esses relatórios aqui são baixados do Tribunal de Contas, os números já são definitivos. A contabilidade, o sistema contábil, às vezes, ele varia um pouco para mais, um pouco para menos, né? No Tribunal de Contas não tem como, isso é certo mesmo. Então, esse aqui são alguns flashes. Aquele 33,71%, né, que foi calculado aqui, o valor exigido era 3.352, aplicou 4.519, valor percentual aplicado 33,71. Isso aqui é um outro indicador. Mínimo 70% do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação. Aplicou até agora 74,96%. Mínimo é 70%. Então, exigido era 1.574.000, aplicou 1.685.000, tal. 74,6%. Essa disponibilidade aqui, ela só é válida para o final do ano, 31 de dezembro, último quadrimestre do exercício. Então, se você tiver um saldo superior a 10%, máximo de 10% de superávit. No Fundeb velho era 5%, agora que eles aumentaram para 10%. Está com 16,86%, mas durante o ano pode ficar com esse saldo, não tem problema nenhum. É bem tranquilo. Esse relatório resumido da execução orçamentária, o anexo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando ele começou a ser exigido, os modelos que a STN disponibilizava para nós, eram poucas informações, dizia quanto tinha aplicado. Tal. Agora, eles foram melhorando esse relatório. Então, esse relatório, ele traz, quando você baixa, ele completa, isso aqui são três flashes. Olha, isso aqui, o que calcula o valor aplicado já é no campo 33, né? São mais de 60 campos que tem, um monte de informações assim bem detalhadas sobre a educação. Ele traz, quando a gente analisa, a gente vê que ele traz um retrato da educação, um retrato assim completo da educação. Quanto você está gastando, por exemplo, na educação especial, quanto você está gastando na educação infantil, quanto você está gastando no ensino fundamental, educação de jovens e adultos, quanto você está gastando no transporte escolar. Desde que a informação contábil ela suba para o Tribunal de Contas bem, da forma que deve ser, com todas as informações, né, vai refletir nesse relatório aqui, eles conseguem pegar muito bem todas essas informações, trazer para dentro do relatório. Traz os saldos, tipo assim, do salário educação, traz o saldo que você tem do Fundeb, lá embaixo, quanto que você tinha, quanto que você recebeu, quanto que teve rendimento de aplicação, quanto que você gastou, qual o saldo que deve estar, sempre condizente com o saldo que deve estar no extrato bancário da entidade. Se tiver conciliação, a gente informa a conciliação, ela sai aqui também. Então, são informações bem completas, assim, que esses relatórios hoje eles nos trazem. Eles foram melhorando através do tempo, né? E hoje eles são uma fonte de informação bem segura sobre tudo que a gente precisa saber, de repente, sobre a educação. Tem outro sistema que chama CIOP, Sistema de Informações sobre o Orçamento Público e Educação. Ele é encaminhado para o FNDE bimestralmente, né? A gente encaminha, ele fica pendente lá, o presidente do conselho do Fundeb tem que assinar, validar, homologar esse documento, e a secretária ou secretária da Educação também. Só que mudou esse sistema e agora ele está com muita instabilidade, né? A gente às vezes manda lá e daí não consegue fazer essa homologação. Mas é outra fonte de informação também, que você tira o mesmo relatório lá de dentro do CIOP e você compara os dois, você vê que tem
bastante informações. Tem um retrato realmente daquilo que se aplica em educação, de que forma que se aplica em educação, que o município faz, né? Então é bem interessante esses relatórios aqui. Agora vamos para a despesa da saúde. Esse quadrinho aqui é uma exigência, né? Um modelo trazido lá pelo Conselho Nacional de Saúde. Tá? Aqui é fonte de recurso, receita de imposto e transferência é uma fonte de recurso. Isso aqui é uma subfunção. Atenção básica, assistência médica, hospitalar e ambulatorial, suporte profilático terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, outras subfunções COVID, quando tem despesa de COVID entrar separado. E aqui a administração geral, quando não é vinculada a nenhuma subfunção aqui diretamente, a gente coloca na administração geral. A fonte aqui é receita de imposto e transferência, tá? Tudo que foi gasto. Despesa corrente, despesa de capital, e assim por diante. Aqui com os recursos federais, aqui com o recurso estadual, e esse 10.716,97 é de uma emenda especial, que foi aplicada na educação. Total gasto na educação. Na saúde, desculpa, 5.345.228,28. Aqui a receita base de cálculo também, 13.409.797,42, pelo menos 15% desse tem que estar aplicado. Aqui os recursos recebidos diretamente, fundo a fundo, seja do governo federal, do governo estadual, 767 mil, mais os rendimentos de aplicação financeira dos recursos da saúde. E aqui o cálculo, né? Mínimo de 15% sobre esse 13.409,2 milhões, foi aplicado 2.768, percentual 20,64 no período aplicado a maior. Sempre que eu falo aplicado a maior aqui é recurso livre, né? 756.677,37. Esse aqui também é o relatório resumido da execução orçamentária lá, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A informação com relação ao percentual. Até o 5º bimestre, consideramos, para fazer o cálculo, a despesa liquidada. Tá? Aquela que nós já temos o documento fiscal que deu origem àquela despesa. O processo de liquidação da despesa é quando você tem o documento, né? 2.768 é a base, ó. Total da despesa, 3.108. Restos a pagar não processados, inscritos indevidamente no exercício, sem disponibilidade financeira. Então, se você tem uma despesa empenhada, sem liquidar, e você não tiver disponibilidade financeira na conta da fonte 303, da conta dos 15%, ele vai deduzindo aqui, para daí pegar só o líquido aqui e fazer o comparativo. Então, o mínimo a ser aplicado, que era o 15% a 2.011.000, foi aplicado 2.768. Aqui, aplicado a maior, 756, exatamente de acordo com o quadrinho anterior. Percentual aplicado, 20,64. Também já é dado consolidado, baixado lá do Tribunal de Contas. Baixei hoje cedo ainda para poder fazer essa demonstração. De princípio, nenhuma novidade, assim, com exceção do alto investimento em educação, né? Uns chamam investimento em educação e não despesa com educação, né? Na verdade é. Né? Se está sendo revertido em uma educação de qualidade às pessoas, ótimo, né? E é isso aí. Acho que é o último. Realização do Departamento de Contabilidade. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, da minha parte, eu dou por encerrado. O prefeito Oscar quer dar uma palavrinha para vocês aí. Obrigado a todos.
Obrigado, Antônio. Boa noite a todos, né, os internautas que nos acompanham. E nós estamos fazendo uma prática do orçamento participativo, Antônio. Estou fazendo reunião em todas as comunidades, nas 46 localidades que nós temos no município, abril, mês de maio inteiro, e a gente apresenta o trabalho, né, que foi feito. A última foi do Novo Horizonte, que foi ontem, né, Dani? E levanta as demandas, né, da comunidade. Né? Então está sendo muito bacana, né, Jurandir? As reuniões são um momento importante. Está aqui o vereador Aguinaldo, que participou, a vereadora Dani, os secretários, né? O Eliseu Moreira, que foi em todas as reuniões. Então é uma forma pedagógica de a gente ir ouvindo a população, porque às vezes na cabeça do prefeito tal obra ou tal coisa é aquilo que vai transformar. E quando a gente escuta a população, às vezes a gente muda a ideia. Um exemplo foi a rua José Xerém. Na cabeça minha do Jurandir, nós arrancava aquele calçamento e fazia calçamento. E quando a gente começou a conversar com a população, escutar a equipe técnica, fomos indo, demorou, né, Jurandir, mas até que nós chegamos à conclusão que o melhor era nós fazer asfalto. Né? Então, sim, está sendo sim, muito bom, muito... É cansativo, né, por causa que a gente trabalha o dia inteiro, daí mais à noite as reuniões, mas vale a pena a gente ouvir a população. Nós só estamos esses 4 anos ali com a Márcia, né, nós preocupados porque tivemos uma queda, comparando aos primeiros 4 meses, na educação e na saúde, Antônio. Na educação, R$278 mil, e na saúde, 242 mil a menos de repasse. E nós fomos observar que a queda do repasse está lá no ICMS. O ICMS caiu pra caramba. Né? Então eles criaram um fundo estadual da educação de 10%, e quem está pagando essa conta está sendo os municípios. Talvez em quem aprovou não refletiu aonde ia ser atingido, e quem foi atingido foi os municípios. Mas estou feliz Dani, com o vereador presidente da Câmara, o Thiago. Nós estamos discutindo já a primeira devolução da Câmara. Ele está prometendo devolver para nós agora R$250 mil, que nós já estamos discutindo aonde aplicar esse recurso. O município vai complementar, nós vamos fazer a pavimentação do acesso do São José, fazer o recap. Né? Então a gente fica feliz também com a Câmara de estar economizando, porque o presidente anterior, nos últimos 2 anos, foi vergonhoso. Praticamente não devolveu quase nada para o município. E é importante quando a Câmara também cuida do dinheiro público e pode devolver, porque junto a gente pode fazer benefício em favor da população. Né? Então quero assim agradecer a presença de todos que estão aqui, né? E pouca gente, mas também estamos transmitindo, né, e motivar a população que na próxima esteja um pouquinho mais quente e todo mundo venha participar.